Ah, pessoal, nesse vídeo aqui eu estou passando para vocês uma versão nova, tá, do robô. Fiz um ajuste, quer dizer, ele está na versão 4 agora. Quais foram as modificações que eu fiz? Foi a inclusão de um limite máximo de stop loss. Então ele vai fazer o seguinte movimento. Conforme ele vai operando, se ele tem um gain, ele gera um número 1 positivo, ele vai somando. Eu tenho 3 gain, então eu vou tendo, ele vai somando 1 mais 1 mais 1, vai estar com 3. Então ele sempre vai estar adicionando. Toda vez que eu tiver um gain, ele vai adicionar mais 1, mais 1, mais 1. E quando eu tiver um loss, ele vai subtrair. Então se eu estou lá com, eu fiz 2 gain, então eu estou com 2, né? Aí eu tive um loss, ele vai subtrair 1, vai para 1. Aí eu tive outro loss, ele vai subtrair e vai para 0. Aí eu tive mais um terceiro loss, ele vai subtrair e vai para menos 1. Então, qual que é a lógica aqui? Para o gain, não tem limite. Ele pode ir fazer quantos gain forem possíveis de ser feito. Já com relação ao loss, não. Se ele atingir menos 5, ele para de operar. Por que eu coloquei dessa seguinte forma? Justamente porque se ele atingir esse patamar de menos 5, é que o mercado não está bom. O mercado ou está muito volátil, ou está muito indeciso, ou está muito lateral. Ou seja, as condições do mercado não estão atendendo os parâmetros do robô. Então foi um estudo que eu fiz, observei durante esse período. Tenho observado que, apesar de ele ter conseguido recuperar o valor, não é viável, não é lógico, né, você tomar uma sequência muito grande de stop loss. Então, quando isso ocorre, o que ele vai fazer? Ele simplesmente para de operar, independente de se ele está negativo, se ele está positivo, ele vai parar de operar. Tá? Então, normalmente, quando ele para de operar é porque ele vai estar negativo, né? Ele vai tomar aí 5 stop loss, né? E ele vai parar de operar. Só que ele vai parar de operar com uma meta de perda muito abaixo das metas de ganho. Então, isso é uma forma de você, matematicamente falando, você minimizar a sua perda e maximizar o seu lucro, ok? Outra coisa que eu fiz aqui foi eu inseri, nesse caso que não está aparecendo aqui o indicador, né? Porque os indicadores eles ficam já dentro do robô, eles não aparecem na visualização. Esses aqui estão visualizando porque eu estou colocando a parte, tá? Mas no caso específico aqui, esse novo indicador eu não coloquei a parte. Mas eu tenho ele aqui nessa tela, que é justamente essa linha em azul aqui. O que é essa linha azul? Essa linha ela tem a seguinte situação. Ela vai pegar o cálculo aqui do volume acumulado aqui, do saldo acumulado diário, da divisão do volume real por ticket. Então eu pego lá, por exemplo, teve X reais financeiro para tantos negócios. Ele vai me dar um valor. Esse valor eu fiz um cálculo e adicionei ao fechamento do candle, né? Então ele vai somando e gerando para mim como se fosse uma média. E o que faz esse indicador aqui? Justamente para substituição dessa média aqui. Eu tenho a média de 63, essa permanece. O segundo setup é justamente o rompimento dessa média, tá? Só que antes era o rompimento do candle. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o rompimento desse indicador na média, tá? Então essa é a segunda modificação. Colocação de limite máximo de stop loss. E agora o rompimento desse indicador com a média de 63. Tá? Os outros dois setups, que seria o rompimento do pivô e o caso aqui do fechou fora, fechou dentro, permanece. Okay? A segunda modificação foi essa. Terceira modificação é que eu agora estou utilizando tanto a meta parcial diária, tá? Eu vou acionar aqui a meta parcial, essa aqui é a meta diária, colocando 50%, quer dizer o seguinte, se eu atingir 50% da meta de gain do dia, ele automaticamente zera a minha meta de perda, ele já deixa 0 a 0, tá? E a partir dali ele vai subindo, ele sempre vai considerando e ele vai subindo. Então, ou seja, se ele, a partir do momento que ele zera, se ele atingiu 50%, ele zerou, se ele foi para 60%, 70%, ele começa a ficar com a meta de perda positiva, ou seja, eu já não perco mais. Então, a utilização da meta parcial dessa forma. Você coloca verdadeiro aqui e usa 50%, sempre número inteiro.
Outra modificação é a meta parcial também por operação, o que quer dizer o seguinte: se você colocou lá R$200 de meta de ganho na operação, se você atingiu R$100, ele automaticamente, vamos dizer que você colocou R$100 de perda na operação, né? Nesse exemplo aqui, eu estou com 250 de gain e R$500 de perda. O que vai acontecer? Se ele atingir R$125, ele automaticamente vai diminuir essa perda aqui para R$50. Ele vai botar 10%. E caso vá subindo, ele também vai subindo, ou seja, de forma que a meta por operação também fique neutra. Tá? É uma forma que eu percebi que dá para melhorar o risco da operação. Se vocês observarem aqui por exemplo, eu estava com meta de lucro de R$1.000, meta de perda de R$1.000. Conforme ele foi atingindo o resultado, ele foi mudando a meta de perda aqui. Nesse momento, por exemplo, está com um saldo de ganho de R$925 e a meta de perda está em R$1.800. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que no máximo, né, ou no mínimo, eu vou ganhar R$800 no dia. Tá? Ou ele vai fechar os R$1.000, que é a meta de lucro, quer dizer, mais R$75 aqui, ou vai ficar, quando ele bater aqui R$800, ele vai encerrar. Lógico que é aquilo que eu falo, que ele manda, como ele manda sempre ao mercado, pode ocorrer desse 800 virar 850, 830, ou tá, ele ficar em 750, 730, porque é aquele spread que existe na hora que você manda a operação ao mercado. Então, se eu olhar aqui também no índice, no mini índice, né, porque aqui é o índice cheio, aqui no mini índice eu estava com 300 de meta de lucro, com 400 de meta de perda. Como ele já atingiu mais de 50% de saldo, ele já zerou a perda, ou seja, ou eu ganho 228 aqui, ou eu fico no 0 a 0. Então aqui, por exemplo, percebe que a perda foi muito pequena, foi R$1,50. Isso aqui já é fruto daquela meta parcial por operação. Tá? Então ele andou a favor, ficou 10%, aí quando ele voltou ele saiu com quase no 0 a 0 aí, ok? E por último aqui só uma modificação do setup aqui para o índice, né? Geralmente no mini índice aqui a gente coloca 250 pontos da média de 63 para as linhas superiores. E no índice cheio a gente usa 400 pontos. Então são as duas diferenças que existem. Então você pode usar o robô em 2, 3 ativos diferentes sem problema nenhum, que eles não vão colidirem aí. Ok, gente? É isso que eu tinha que dizer para vocês aí, para uma análise de vocês. E eu vou estar disponibilizando esse robô nos próximos vídeos, que eu vou estar explicando todas as etapas dele, tá? Todas as configurações aqui, quais o gerenciamento de risco dele. E a partir disso vou estar disponibilizando aí por um período de teste aí de 10, 15 dias aí. Vou botar no Google Drive aí para que vocês possam baixar e experimentarem, ok? É isso que eu tinha que dizer para vocês. Obrigado, até o próximo vídeo.